Ninguém está preparado para essa verdade, porque ela destrói a imagem que você tem de si mesmo. Nietzsche dizia que a maior mentira que o ser humano conta é acreditar que vive por escolha, quando, na verdade, vive por medo. Medo de ser rejeitado, medo de ficar sozinho, medo de errar, medo de não ser aceito. E quase tudo o que você faz nasce desse medo. Você não escolhe o que deseja. Você aprende a desejar. Você não escolhe seus valores. Você herda valores. E depois passa a vida inteira defendendo coisas que nunca questionou. Essa é a verdade que ninguém quer ouvir. Nietzsche dizia que o ser humano prefere uma mentira confortável a uma verdade libertadora, porque a verdade cobra responsabilidade. E responsabilidade assusta, porque no momento em que você percebe que vive de acordo com valores impostos, não pode mais culpar o mundo, nem a família, nem a sociedade. Sobra você. Talvez o cansaço que você sente não venha da vida em si, mas de viver uma vida que não é sua. Nietzsche alertava que a maioria das pessoas não vive, apenas se adapta. Se adapta ao que esperam dela, ao que é considerado normal, ao que é considerado sucesso, e chama isso de maturidade. Mas a adaptação excessiva tem um preço. Ela apaga quem você é. Por isso tanta gente se sente vazia mesmo fazendo tudo certo. Trabalha, produz, conquista, mas quando para, não sabe quem é. Nietzsche dizia que o maior perigo não é sofrer, mas nunca se tornar quem se é, porque sofrer faz parte da vida. Mas se anular, isso corrói por dentro. Ele acreditava que a moral ensinada à maioria não serve para libertar, serve para domesticar. Ensina você a não querer demais, a não questionar demais, a não desejar demais, a não incomodar. E quanto mais você se contém, mais fraco se sente. Nietzsche chamava isso de moral dos fracos, uma moral que transforma medo em virtude e obediência em bondade. Talvez você tenha aprendido a se orgulhar de se diminuir, de engolir vontades, de silenciar impulsos, de aceitar menos do que merece, e chama isso de ser uma boa pessoa. Nietzsche diria, isso não é bondade, é medo disfarçado. A verdade que ninguém está preparado para ouvir é que você não está cansado porque tenta demais, mas porque vive se contrariando o tempo todo. Faz o que não acredita, deseja o que não quer de verdade, segue caminhos que não respeitam sua natureza, e isso gera ressentimento. Nietzsche dizia que o ressentimento nasce quando você vive uma vida que não tem coragem de assumir. Você começa a culpar os outros, o sistema, as pessoas, a sorte. Mas no fundo, o ressentimento é raiva de si mesmo, raiva por não ter sido fiel à própria potência. Ele acreditava que todo ser humano tem uma força criadora, mas poucos têm coragem de usá-la. Porque criar a própria vida exige romper com expectativas, e romper dói. É mais fácil obedecer, é mais fácil se esconder na multidão. É mais fácil dizer, é assim mesmo. Nietzsche dizia que a multidão oferece conforto, mas rouba a identidade. Talvez você esteja confortável e por isso vazio. Ele afirmava que a vida não recompensa quem se poupa demais. Ela respeita quem se afirma, aquele que diz sim à própria existência, mesmo com falhas, mesmo com riscos, mesmo com solidão temporária. Nietzsche acreditava que o sofrimento mais perigoso é aquele que não transforma, apenas paralisa. Talvez você esteja sofrendo não porque a vida é dura, mas porque você não a enfrenta como deveria. Ele dizia que quem não cria seus próprios valores acaba vivendo para sustentar valores alheios. E isso é exaustivo. Você vive para agradar, para corresponder, para provar, mas nunca para ser. A verdade que ninguém está preparado para ouvir é que ninguém vai te salvar. Nenhuma motivação externa, nenhum reconhecimento, nenhuma conquista. Se você não assumir sua própria vida, ela será vivida por outros. Nietzsche não prometia felicidade. Ele falava de algo mais profundo, uma vida que vale a pena ser vivida, não porque é fácil, mas porque é autêntica. Talvez você não esteja perdido,
Talvez esteja apenas vivendo com medo de assumir quem pode se tornar. E essa é a verdade que dói, mas liberta. Se essa reflexão te confrontou, deixa o like. Isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos assim. Quando essa verdade começa a fazer sentido, algo dentro de você resiste. Não porque seja falsa, mas porque ela exige uma mudança que assusta. Nietzsche dizia que o ser humano teme mais a própria liberdade do que a própria dor, porque a dor pode ser explicada, mas a liberdade cobra decisão. Enquanto você acredita que é vítima das circunstâncias, há sempre um culpado externo. O sistema, a família, o passado, a falta de oportunidades. Mas no momento em que você percebe que vive uma vida que não escolheu conscientemente, não sobra mais ninguém para responsabilizar. Sobra você. E essa é a verdade que quase ninguém quer encarar. Nietzsche acreditava que a maioria das pessoas prefere ser dirigida a ter que se dirigir. Prefere regras claras, caminhos prontos, ideias mastigadas, porque pensar por conta própria é solitário. E a solidão dói. Talvez você não esteja com medo de fracassar. Talvez esteja com medo de ficar sozinho depois de escolher ser quem você é. Nietzsche dizia que todo processo de crescimento verdadeiro passa por um período de isolamento. Não isolamento físico apenas, mas isolamento psicológico. Você começa a pensar diferente, a desejar diferente, a enxergar incoerências onde antes aceitava tudo. E isso te distancia de pessoas que vivem no automático. Por isso, tanta gente desiste do próprio crescimento. Não por incapacidade, mas por medo de perder pertencimento. Nietzsche alertava que o preço da verdade é a perda de certas ilusões sociais. E poucos estão dispostos a pagar esse preço. Talvez você esteja vivendo uma vida que não te satisfaz apenas para não decepcionar ninguém. E isso cria um conflito interno constante. Nietzsche dizia que quando você não vive de acordo com sua própria natureza, o corpo e a mente entram em guerra. Ansiedade, cansaço crônico, irritação sem motivo claro, sensação de vazio. Não são sinais de fraqueza, são sinais de incoerência. Você pensa uma coisa, mas vive outra. Deseja uma coisa, mas faz outra. E essa divisão interna te esgota. Nietzsche acreditava que o ser humano forte não é aquele que não sente medo, mas aquele que não deixa o medo decidir sua vida. Talvez você esteja esperando se sentir seguro para mudar, mas segurança raramente vem antes da ação. Ela vem depois. Ele dizia que a vida pune quem tenta se proteger demais dela, porque proteção excessiva vira estagnação. Talvez você esteja seguro e por isso vazio. Nietzsche via a vida como algo que exige afirmação, não aceitação passiva. Afirmação. Dizer sim à própria existência, com tudo o que ela tem de incerto, imperfeito e arriscado. Mas isso exige coragem, porque afirmar a vida significa assumir erros, suportar julgamentos e carregar as consequências das próprias escolhas. Nietzsche dizia que o ressentimento nasce quando você culpa o mundo pela vida que não teve coragem de viver. Você começa a criticar quem ousa, a desprezar quem tenta, a ironizar quem escolhe caminhos diferentes. Não porque eles estão errados, mas porque te lembram da sua própria renúncia. Talvez o incômodo que certas pessoas te causam seja apenas o espelho de algo que você abandonou em si mesmo. Nietzsche acreditava que a maior tragédia humana não é errar, mas nunca tentar se tornar algo maior. Maior não no sentido de superior aos outros, mas maior no sentido de mais verdadeiro consigo mesmo. Talvez você esteja vivendo abaixo da sua própria capacidade porque aprendeu a se contentar com pouco. Pouco risco, pouca intensidade, pouca verdade. Nietzsche dizia que a vida não respeita quem se diminui para caber. Ela respeita quem se expande, mesmo tropeçando. E aqui está outra verdade difícil de engolir. Ninguém virá te dar permissão para ser quem você é. Não haverá um sinal perfeito, nem um momento ideal, nem aprovação geral. Se você esperar isso, vai esperar para sempre. Nietzsche dizia que quem vive esperando aprovação já escolheu viver em segundo plano.
Talvez você esteja cansado porque vive pedindo autorização, silenciosa para existir. Autorização para mudar, para tentar, para errar, para crescer. Mas essa autorização nunca vem, porque ela não existe. A verdade que ninguém está preparado para ouvir é que você já é responsável pela sua vida, quer aceite isso ou não. Não assumir essa responsabilidade não te livra dela, só te torna inconsciente. Nietzsche acreditava que a liberdade não é um presente, é um fardo que poucos querem carregar, porque carregar esse fardo significa parar de se esconder atrás de desculpas confortáveis. Não era o momento. Não tive apoio. Não deu certo por causa dos outros. Algumas dessas coisas podem até ser verdade, mas usá-las como abrigo permanente é escolher não viver. Nietzsche dizia que a vida não pergunta se você está pronto. Ela acontece. E ou você se torna autor, ou permanece personagem. Talvez o vazio que você sente não seja falta de sentido, mas excesso de adiamento. Você sabe o que deveria mudar. Sabe o que não te representa mais. Sabe onde está se traindo. E mesmo assim continua, porque mudar dói. Mas permanecer dói de forma silenciosa. Nietzsche acreditava que há um tipo de dor que destrói e outro que fortalece. A dor da mudança fortalece. A dor da estagnação corrói. Talvez você esteja escolhendo a segunda achando que é mais segura, mas ela custa mais caro a longo prazo. No fundo, essa verdade nietzschiana é simples e brutal. Ou você cria a própria vida, ou viverá a vida que criaram para você. Não existe terceira opção. E talvez, só talvez, o desconforto que você sente agora não seja um sinal de que algo está errado, mas um sinal de que algo dentro de você está pedindo para acordar.